tema é crescimento que emana de Deus. Está lá o tema? Uhum. Olha que bonito, gente. Ó. Parabéns. Eu não fiz o slide, mas a produção arrebenta, hein? Então, o crescimento que emana de Deus. Aí às vezes a gente fala assim, emana. O que é emanar? Algumas pessoas não devem saber. Eu falei emanar ali, a Sofia chegou a franzir a testa assim, o que é isso? Chega aqui muito nova, aprende o inglês e aí o português vai ficando, né? A gente também, né? Vai esquecendo um pouco do português, não aprende o inglês e aí a gente acaba, como é que a gente se comunica às vezes, né? Esquece o português, não aprende o inglês, aí fica difícil. Mas emanar, só para a gente entender a raiz da palavra, que é importante essa definição, para que você possa entender a mensagem com mais sabedoria, com mais proveito. Emanar, vou te dar 2 exemplos. O perfume emana das flores, sai dela. Outro exemplo, o calor sai de onde? Do fogo. Isso é emanar. Então, é algo que sai de dentro de alguém ou de algo. Então, aqui pra gente, eu queria ministrar acerca do crescimento que emana de Deus. E não o crescimento que emana das nossas mãos só. Porque nós intentamos muitos projetos e muitos sonhos. Mas o que vai prosperar, o que vai dar certo, é aquele que emana de Deus. Pode até avançar os planos que a gente projeta, se não for da vontade de Deus, pode até acontecer. Mas como é que é isso? Se isso acontecer, pior, porque eu prefiro que Deus intervenha e dê um stop na minha vida, se eu estiver fazendo algo que não for da vontade dele. Eu prefiro que Deus ele intervenha. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Pensa comigo. União, uma igreja crescer precisa de união, verdade? Precisa de trabalho em equipe, não é isso? Senão não dá para ir. Isso funciona também numa empresa, na nossa vida profissional, certo? E também na nossa casa. A gente, não vou abrir detalhes, mas a gente estava voltando, a gente estava vindo de casa para a igreja, a gente estava tendo uma conversa em família dentro do carro, falando sobre trabalho em equipe. Não vou abrir os detalhes, porque não vem ao caso. Mas é necessário ter o trabalho em equipe. É necessário ter união. E é necessário também ter uma atuação de Deus. Amém? Mas não é só isso não. Cuidado aí para você não... Fica muito animado não, para você não se machucar. Né? Vamos lá. Imagina, todos juntos de mãos dadas, falando a mesma língua. Não botou o tema ainda não, o texto ainda não. Não bota ainda não. Para não assustar, senão o pessoal vai querer ir embora aí. Segura aí. Imagina, todos juntos de mãos dadas, falando a mesma língua, sem diferenças e sem fronteiras. Não é isso que o mundo quer? Todo mundo junto, tirar as fronteiras, tirar as divisões aí, ter um plano único. Aí eu pergunto para você, nós podemos ter união e trabalho em equipe para obter um crescimento? Nós podemos fazer isso? Pensa aí. Verdade, sim. Desde que emane de Deus. Desde que essa união e esse trabalho em equipe emane de Deus. Pois Deus pode mudar tudo que intentarmos por nossa conta. Vamos ler o texto agora? Gênesis 11, versículo 4. Vou ler na minha versão aqui, não sei se a versão é diferente. NVI. É, diferente. Então eu vou ler a que está aqui, vamos lá.
Depois disseram, versículo 4, Gênesis 11, venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Esse é o texto que a gente vai refletir nessa noite. Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui, porque agora a gente vai começar de verdade. É até que horas? Me perdoe. Até às 9. Ok. Para começar, depois das 9. Depois das 9 é vigília, né? Deixa eu botar aqui um cronômetro aqui para não perder. Para tudo dar certo. Você tem Bíblia? Vocês trouxeram Bíblia, gente? Tá bom, uma eletrônica, não tem problema. Pega a sua Bíblia, porque a gente vai passar um pouco nela aí. Eu queria que você pudesse acompanhar. É uma leitura, uma mensagem expositiva. Eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia. Você pode abrir em Gênesis capítulo 11, tá certo? Mas, de introdução, eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Gênesis 11 está situado um evento importante que Moisés, o escritor, ele relatou ali no capítulo 11, explicando um evento que aconteceu. Se você olhar no capítulo 10 já aconteceu essa dispersão no capítulo 10, mas no 11 ele vem explicar o que está acontecendo no 10. Só para você ter uma ideia, o Gênesis ele é um livro fascinante, é um livro de cunho histórico, verdadeiro, não é uma fábula, não é um mito, mas é histórico, que Moisés relatou a origem de todas as coisas. E se você pega, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 11, que a gente chama de eventos primevos, que são os primeiros acontecimentos no mundo, no homem, na terra, em tudo que acontece aqui, são os momentos, o período primevo que acontece. Mas o que eu quero dizer com isso? Que os 12 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis de 1 a 12, é a parte base, é o alicerce da Bíblia. E se você perceber, se remover ou se desacreditar qualquer parte que se contém do capítulo 1 ao capítulo 12 de Gênesis, a gente compromete a história do cristianismo, a história da humanidade, tudo baseado em 12 capítulos. Desses capítulos, temos a origem do mundo, a criação do homem, a origem do casamento, existência do diabo. Tem gente que fala que o diabo não existe, mas em Gênesis fala da existência do diabo. Origem do pecado, promessa da semente de Eva. Olha que importante, que consta nos 12 primeiros capítulos da Bíblia. Origem do povo de Israel, a chamada de Abraão no capítulo 12. De onde vem quem? O nosso Salvador. Se você perceber, os 12 primeiros capítulos da Bíblia são os capítulos mais combatidos nas escolas, que falam que o mundo foi criado através de uma explosão, que o homem veio do macaco, que pecado não existe, que a gente nasce como uma tábula rasa, sem pecado, você escolhe pecar. Tudo essas coisas aprende na escola, combatendo os 12 primeiros capítulos mais importantes, que diabo é coisa da nossa cabeça, principalmente os cristãos, que o casamento, que a família é uma instituição secundária. O mundo ele sempre vem atacar os 12 primeiros capítulos da Bíblia, porque são importantes, são alicerces. O diabo não precisa atacar do 13 em diante, ele quer atacar o 12 para trás, para destruir um prédio,
a gente não como é que eu trabalho em construção, o pastor Melo também, quer dizer, ele trabalhava em construção, né? Agora tá melhor. Quem mais trabalha em construção aqui? Mais ninguém? Só eu que sou peão, gente? Meu Deus! Para fazer uma demolição, por exemplo, de um prédio, a gente não quebra janela, a gente não quebra telhado, parede, a gente quebra o alicerce. E aquele prédio desce com tudo. Então, o inimigo ele faz isso, ele ataca os 12 primeiros capítulos, que são os alicerces da vida cristã. É dali que sai a história de Israel, é dali que nasce, que cresce, e da onde vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Que vem, quando você vai ler a genealogia, você vai, ainda em Gênesis 3, versículo 15, que é a semente, né, a promessa de Deus que enviaria o Messias. Então, é importante a gente se debruçar sobre o livro de Gênesis, em especial os 12 primeiros capítulos. Amém, queridos? Agora abra sua Bíblia aí, como eu te pedi aí, Gênesis 11, e a gente vai fazer uma análise expositiva do texto. A gente vai ver do versículo 1 até o versículo 9. Eu queria que a gente pudesse refletir sobre esses versículos. E depois disso a gente vai fazer 2 aplicações para nossas vidas, para o crescimento da igreja, da família, do crescimento econômico, profissional e todo tipo de crescimento que você quiser. Se você quiser crescer também, que esse teu crescimento emane de Deus. Amém, queridos? Então, versículo 1 e 2. Não precisa colocar no telão, fica tranquilo. O pessoal da produção não sabia disso. Fica tranquilo, que aí o pessoal tem a Bíblia ali, vai. Você bota também? Não precisa não, fica. Nossa, que rapaz, está de parabéns. Mas eu vou ler aqui da minha versão aqui, porque eu grifei algumas palavras para que a gente pudesse entender. Mas os irmãos acompanham a Bíblia aqui, eu vejo no telão, fica à vontade. E esses primeiros 2 versículos, eu pude observar que aqui existia unidade, o povo se unindo, uma certa unidade, versículo 1 e 2, que diz assim, ó, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso aqui é o começo, né? Lá, só tinha uma linguagem e uma única maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. De cara eles acharam uma planície, né? Um lugar bom para ficar, para se estabelecer. E como diz aqui, ó, habitaram ali. Não sei como é que está ali, ó, e se estabeleceram. Está até mais forte ali. Em algumas outras traduções vai estar se fixaram. Mas você lembra qual era a ordem de Deus para a humanidade? Era se fixar num lugar? Era crescer num lugar? Era ficar dentro de 4 paredes? Não. Gênesis 1, 28, não precisa abrir não. Eu anotei aqui Gênesis 9, 1, que é mais próximo, né? Isso aqui aconteceu depois do dilúvio, veio essa palavra. Gênesis 9, versículo 1, que é quase a mesma coisa de Gênesis 1, 28, lá na criação. Que diz assim, ó, Gênesis 9, 1, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Essa é a ordem de Deus para a gente. Essa foi a ordem de Deus para aquele povo, para que eles crescessem e multiplicassem, para que eles avançassem, não para que eles se estabelecessem, para que eles se fixassem num lugar só, mas para que eles avançassem. Então, aqui, lembra quando eu perguntei lá na introdução, lá no começo, se a gente se unir, tiver trabalho em equipe e a gente crescer junto ali, mas se não emanar de Deus, vai dar ruim. Ele vai vir, vai trazer a mão dele, ele vai fazer alguma coisa. A gente vai ver o que acontece aqui em Babel. Ordem de Deus era se espalhar, não se estabelecer, não se fixar.
No versículo 3 e no versículo 4, a gente encontra o quê? Um trabalho em equipe, uma cooperação entre as pessoas para se fixarem, para construir não só uma torre, mas uma cidade e uma torre. Versículo 3 diz assim, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Eu estou forçando a minha vista aqui para não usar o óculos, irmãos, porque se eu botar o óculos, eu vou ter que ficar o óculos o tempo todo, porque eu já perco o foco aqui. Eu estou forçando aqui para não usar, porque senão eu vou ficar aqui assim, vou ficar olhando para vocês assim, com o óculos aqui, na ponta da nariz assim, e aí depois a professora lá em casa reclama, fala assim, não estava legal aquele negócio de ficar assim. Eu tenho uma professora de homilética em casa, vocês não sabem aí, me corrige-me. A roupa também, eu botei um blazer branco, as crianças gostaram, mas a homilética não gostou não, então eu tirei, né? Botei a preta, né? Então vamos lá, lendo de novo o versículo 3: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram de pedra, porque antes eles trabalhavam com pedra, eles usavam pedra, e não faziam tijolos. Então por isso está falando que usamos de pedra. E o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui, irmãos, a gente já vê, primeiro, eles se estabeleceram, eles se uniram, um trabalho em equipe para se fixar, para construir uma cidade, para construir uma torre, e tornar o nome deles grande. E diz ainda no final, que não sejam espalhados por toda a terra, e já está contra a vontade de Deus. Isso não foi a vontade de Deus para eles. Hoje, se tem o mesmo pensamento do tempo de Babel. Hoje, são tantas organizações que existem nesse mundo. ONU. A gente já estudou um pouquinho sobre a Agenda 2030 e a gente entende um pouco do que está sendo arquitetado, organizado para unificar as nações, a moeda e tudo mais. Vocês sabem disso. Então hoje se tem o mesmo pensamento lá do tempo de Babel. Todos juntos, de mãos dadas, falando a mesma língua, sem diferenças e sem fronteira. Versículo 5 e versículo 6. Desses dois versículos, a gente extrai deles uma atuação de Deus. Versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. A gente vê aqui já uma atuação de Deus, que aqui fala que Deus desceu. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. E eu fico pensando, e queria que você refletisse comigo, quando nós temos essa união, essa aliança, somada ao trabalho em equipe, só que fora do intuito de Deus, o que vai ser o resultado disso? A atuação de Deus. Deus vai vir descer e vai fazer o que Ele tem que fazer. E que assim seja, que Ele venha e atue nas nossas vidas. Que tem um versículo em Romanos, eu anotei aqui em algum lugar, Romanos 1, vou achar aqui. Alguém pode abrir Romanos 1? 23 a 25.
Alguém pode ler? Isso está tudo bem? Se alguém ler para mim. Romanos 1, 23 até 25. Olha, produção, olha. Vou ler então. E trocaram a glória de Deus, vamos voltar. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Em algumas versões não vai se referir exatamente em impureza sexual, mas o contexto ele vai falar sobre isso. Mas o que eu quero ressaltar sobre isso? Eu peço a Deus que Ele atue na minha vida, que Ele interfira na minha vida se eu estiver fazendo algo fora da sua vontade. Eu não quero que Deus ele me deixe a própria sorte, que Ele me deixe as minhas próprias paixões, que eu faça aquilo que eu quero e Deus deixe que eu faça o que eu quero, porque Ele me deixou de mão. Eu não quero isso. Eu não quero que Deus desista de mim. Eu quero que Ele me corrija e que eu volte ao plano original dEle. Por isso que eu disse que quando temos uma união, um trabalho em equipe, e se isso for fora de Deus, se não estiver emanando de Deus, o resultado é uma atuação dele. E que assim seja. Eu não quero que ele me deixe a própria sorte. Eu não quero, você também não vai querer que Deus te largue a própria sorte, que você faça aquilo que você quiser, porque existe isso, está escrito. De que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados? E a gente você olha para o mundo, você vê as pessoas indo de ladeira abaixo e vão descer a ladeira. Eu peço a Deus que Deus atue, que Deus interfira na minha vida, não me deixe me desviar do seu caminho. E no versículo 7, eu tiro aqui essa reflexão, a palavra confusão. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aqui é a atuação de Deus. Aqui, Deus, Ele desceu, Ele confundiu, e Ele, no próximo versículo, a gente vai ver que o povo se dispersou. Então, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. É interessante que aqui você vê uma ironia, né, por parte de Deus. Porque o povo estava falando assim: vinde, façamos uma cidade e uma torre, que o seu topo chegue nos céus. E aí você vê Deus também usando da própria ironia para falar: vinde, desçamos e confundamos. Quando a gente está fazendo algo que não emana de Deus, não vai prosperar. E é por isso que o nosso crescimento, ele tem que emanar de Deus. Porque se os nossos planos ele emana de Deus, meu irmão, ninguém te para. Ninguém para a igreja do Senhor. Quando a igreja está emanando, está vindo da parte de Deus para o seu crescimento. Isso vale, como eu disse, para a sua casa, para a sua família. Isso vale para o seu trabalho. Eu te pergunto, por que Deus interfere quando os planos não emanam dele? Por que Deus interfere na minha e na sua vida quando os planos não emanam dele? Hebreus 12, versículo 6.
Hebreus 12:6 tem uma resposta para a gente. Foi? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por isso que eu falei que eu não quero que Ele me deixe a própria sorte. Que Ele não deixe você a própria sorte. Que Ele cuide de você. Se precisar te corrigir, te disciplinar, mas que Ele faça isso comigo e contigo, para que a gente corrija a nossa rota. Versículo 8 e 9. Dispersão. Assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então ali Deus dispersou todo o povo que estavam querendo se fixar, estavam querendo crescer de maneira fora dos planos de Deus. Só que Deus, Ele tem algo melhor para a gente. Deus, Ele não quer que a gente use dos nossos artifícios, das nossas técnicas, das nossas políticas. Deus não quer. Ele quer que a gente emane dele para o crescimento da sua obra, para o crescimento da sua família, para o crescimento econômico da sua vida. E aquele povo queria ser grande, queria crescer, e se foram chamados de Babel, que significa confusão, baderna, caos. Primeira aplicação que eu queria trazer para os irmãos aqui, diante desses textos que a gente leu junto aqui, queria trazer duas aplicações. A primeira é a seguinte: existe uma unidade desejada por Deus, mas não está fundamentada em modelo social, estratégia ou iniciativa humana. Não está. O verdadeiro crescimento só funciona quando emana de Deus. Quando nós nos sujeitamos e obedecemos. Qualquer unidade fora de Deus vai falhar. E como eu disse, tomara que falhe mesmo. Correção de Deus. Mas que seja a mão dele a tocar, a corrigir a nossa vida, o nosso crescimento. Queria trazer um exemplo para os irmãos mais próximos. Falar aqui de família, falar da igreja, falar da vida em casal. Que às vezes a gente quer crescer, enfim, ser melhor em família, a gente quer avançar, falar de Jesus para as pessoas, a gente quer às vezes agradar muita gente da nossa família, essa é a verdade, porque quando a gente se converte, a gente se torna pessoas às vezes chatas. Não sei se é só comigo, não sei se é só na minha família que as pessoas vivem como chato, enfim, não na minha casa não, às vezes eu sou chato mesmo, né? Mas não é na minha casa não, mas assim, no meio dos parentes mesmo, tudo bem que a gente está aqui na América, até mais distante das pessoas, mas eu lembro quando eu estava no Brasil, e eu lembro que eu fiz uma vez um almoço lá em casa, a gente morava lá no Rio de Janeiro, fiz um almoço para tentar estreitar os laços da família, chamar o pessoal, vamos almoçar na minha casa, vamos fazer uma brincadeira, com incrédulos, né? Com pessoas da família que não conhecem Jesus. Mas eu usei das minhas estratégias, né? Para poder mostrar que eu não sou tão chato assim, que eu sou uma pessoa legal, sou crente, mas sou uma pessoa simpática, uma pessoa educada, enfim. Chamei lá o pessoal, fui lá em casa, a gente fez lá uma comida lá, legal, acho que foi uma feijoada. E deu tudo certo. Daqui a pouco foram comprar uma cerveja também, porque o pessoal gosta de beber, né? Como é que eu fico numa situação dessa? Né? Enfim, nada contra também, mas... E no final dessa reunião, deu confusão. No final, Babel. Não deu certo. Deu caos. Porque às vezes a gente quer, irmãos, fazer algumas coisas para tentar dar um upgrade na família, na nossa casa, às vezes até no casal, e não dá certo.
A minha prima pediu um CD lá, um DVD, e eu não quis emprestar, acabou. Só por isso. Agora ela lembrou o que foi o episódio. Então, às vezes, a gente quer fazer as nossas coisas assim, as nossas estratégias para alcançar os familiares, as pessoas, só que acho que essa reunião não ia dar certo, não. Ia dar em Babel, ia dar em confusão. Às vezes a gente faz uma festa e acha que isso vai ser legal, que vai ser um bom plano, e aí naquele momento ali do parabéns, o pastor vai fazer uma oração e vai ser bom, que vai fazer uma intercessão lá, quem sabe todo mundo aceita Jesus, né? Eu conheço famílias, pessoas que vieram do Brasil para cá, porque eu não sei se você conhece gente assim, eu conheci alguns, estava no Brasil, o relacionamento estava ruim, o casamento estava quase acabando, fomos para os Estados Unidos, porque lá a gente vai ter uma vida diferente, a gente vai dar um upgrade e tal, e vem para cá. O que aconteceu com essa família? Separou, acabou a família. Deu certo? Planos e estratégias humanas, deu certo? Não dá, irmão. Conheço um monte de casal aí que veio para cá para tentar algo diferente, uma estratégia diferente, chegou aqui, não deu certo e acabou. Se a gente não se submeter, obedecer ao que Deus fala, irmãos, não vai dar certo. E como eu disse desde o começo, eu falei, cara, eu vou falar de novo, que seja assim, porque eu prefiro dar um passo atrás para avançar com Deus do que avançar sozinho. Quando nos sujeitamos e obedecemos a Deus, a gente avança e Deus ele mostra a maneira que Ele quer fazer, como Ele quer prosperar, como Ele quer fazer crescer, como Ele quer fazer diferente que não seja Babel. Segunda aplicação, no capítulo 11 de Gênesis, que a gente viu aí, os homens se uniram para criar uma nação grande, para crescer, para criar uma nação grande, mas Deus quis abençoar as nações da terra de outro jeito. Então o povo se uniu para criar uma cidade, uma torre, com a sua vontade, com seus artifícios, com as suas estratégias, mas Deus não permitiu, porque Ele queria abençoar o povo da terra, as famílias, de outra maneira, emanando da parte dele. Gênesis 12, capítulo seguinte, versículo do 1 ao 3, e diz assim, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Não era isso que o povo de Babel queria? E o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Não era isso que Babel queria? Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está o crescimento que emana de Deus, a vontade de Deus para a gente, a vontade de Deus para a nossa igreja, a vontade de Deus para a nossa família, a vontade de Deus para a nossa companhia, para a nossa empresa, a vontade de Deus para a nossa vida financeira. Quando emana dele, quando vem da parte dele, é bênção. Ele abençoa. E não tem para ninguém. O povo de Babel queria tudo isso aqui, mas ele escolheu abençoar de outra maneira, emanando dele. Babel tentou por meio de recursos sociais, políticos, por acordos e alianças humanas. No plano de Deus será construída uma nação e por meio dela toda a terra será abençoada. Você quer ver como é que você foi abençoado? Mateus 1:1 diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. De Abraão, que Deus escolheu
para abençoar toda a terra. Jesus veio dali, dessa genealogia. E toda a terra foi abençoada. O povo de Babel queria construir uma cidade, uma torre, e se fixar ali e ser grande, mas Deus não. Ele interferiu. Porque não era para ser. Era para fazer, era para acontecer da vontade de Deus. Deus, ele é soberano. E ele atua, e ele corrige. E ele faz a sua maneira, e é dessa maneira que vai crescer. E é dessa maneira que nós vamos crescer. Para concluir, somente Jesus pode promover o verdadeiro crescimento. Obediência e sujeição. Quais são as nossas cidades e torres que nós tentamos edificar? Quais são as suas cidades e as suas torres que você tenta edificar para você crescer, para você se tornar grande? Buscamos crescimento por nossas próprias estratégias? É uma pergunta. Buscamos por nossos esforços para sermos grandes? É isso que a gente tem feito, buscando esforço para ser grande, para exaltar o nosso nome? Temos que agradecer quando Deus nos disciplina. A gente já leu em Hebreus que fala quando Deus disciplina aquele que Ele ama. Os homens de Babel disseram, vinde, no versículo 4. Mas Deus disse também, vinde, e acabou com tudo, versículo 7. Deus abençoou um povo, Deus estabeleceu um povo e abençoou toda a terra, de onde veio quem? Jesus. E a gente, quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente vê os vindes também de Jesus. E eu queria que você pudesse refletir, pudesse se degustar, se deleitar nos vindes de Jesus. Peço que você fique de pé para a gente concluir. Os vindes de Jesus, só ouça, Mateus 4,19, e disse-lhes, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Mateus 11,28, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 25,34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, que possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por último, em Apocalipse 22, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Que possamos nessa noite refletir nessa palavra e buscar para a nossa igreja, para a nossa casa, nossa família, para a nossa companhia, para a nossa empresa, um crescimento que emane de Deus. Que a gente não seja, que queira ser grande para se igualar a outros lugares, a outras pessoas. Que a gente não queira ser grande para que o nosso nome seja grande, para engrandeça o nosso nome, não. Mas que o crescimento que a gente busque seja da parte de Deus, que emane da parte de Deus, porque se assim for, seremos abençoados. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês. Amém.